É, torcedor santista, tá difícil. O Santos ontem foi eliminado pelo Corinthians no Sub-20, né? Na Copa do Brasil, Sub-20. E apesar da derrota, falei que tá difícil também, mas mais pelos resultados, porque esse time tem conseguido boas coisas no Sub-20 e é sobre isso que a gente vai falar hoje. O trabalho no geral da base, né, do Santos. Enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. É, o Santos, repito, foi eliminado ontem pelo Corinthians por 4-3, perdeu, né, lá na Fazendinha. E até o Santos começa abrindo o 2-0, né, que seria já o placar mínimo para virar a partida, para levar para os pênaltis, porque foi 2-0 pro Corinthians aqui na Vila, na semana passada. Toma um gol, depois o Kevson faz o terceiro, depois o Corinthians vira o jogo, aí o Santos já foi meio que pro tudo ou nada e não conseguiu o resultado, infelizmente. Mas o que eu queria falar mesmo era sobre essa questão do trabalho. Eu vejo muita gente, eu vi muita gente ontem, eu vejo também semana passada, eu vi criticando muito, né, os meninos, tal, a base e o Orlando principalmente. Mas é assim, gente, eu entendo a frustração que o torcedor tá no profissional que não consegue jogar nada há 1000 anos, que só tem resultados ruins. O feminino, infelizmente, também perdeu pro Corinthians semana passada, foi eliminado no Brasileirão Feminino. E ontem uma eliminação a mais para um rival, eu sei que dói. Mas o trabalho vem sendo bem melhor na base do que era há poucos anos atrás, né? Esse mesmo time que tá aí, com exceção, por exemplo, a saída do Ivonei, que ano passado era um dos principais jogadores, o Miguelito também, que até hoje tá com a seleção, fica ali entre o sub-20 e o profissional, né? Tá com a seleção da Bolívia. Vai enfrentar o Brasil, hein, sexta-feira. É... Esse mesmo time aí foi campeão paulista depois de 11 anos, porque não 10, né? Porque foi ano passado e não era campeão desde 2012. Esse time chegou em uma semifinal de copinha, chegou em uma final ano passado, mas aí o elenco já era mais diferente assim, né? E foi avançando numa semifinal do Brasileirão Sub-20, por exemplo, perdeu pro pra quem perdeu agora, eu tô esquecendo, pro Flamengo, é. Mas assim, foi a melhor campanha do Santos na história do Brasileirão Sub-20, inclusive. Então assim, é um time que tem dado resultados, apesar de ainda não ter fornecido nenhum jogador pro profissional, que é o principal intuito da base, né? Mas pelo menos já está sendo um processo mais um pouco melhor feito, né, do que estava sendo há alguns anos. Há alguns anos o Santos nem ganhava nada nem revelava jogador. É, queimou uma safra boa até, né, de meninos. Por exemplo, eu falo que não revela jogador, mas eu vou citar aqui o Kaique, o zagueiro, que está na Almeria. Foi queimado praticamente, porque subiu nas pressas. O Pirani, que tudo bem, não foi bem também no Flu, mas é um menino que tem algum potencial ali, e hoje está lá na MLS. Foram jogados de qualquer jeito do sub-20 pro profissional. Às vezes nem passando pelo sub-20. O David, por exemplo. O David tem muito talento, mas ele mal ficou no sub-20 pro profissional e já foi vendido. Então, apesar dele ter sido também dessa nova leva aí da base, né? Mas enfim, o meu ponto esse time tem conquistado resultados. É um time que não merece o hate, entre aspas, do que o profissional recebe, que acaba levando para a base quando a base perde alguns jogos. Mas também é bom pontuar. Não tem nenhum craque nesse time. Tem bons jogadores ali. O Kevson, por exemplo, é um que eu já falei aqui várias vezes que deveria estar no profissional direto. Que deveria estar treinando só no profissional. Que deveria estar tendo mais chances. Não ser jogado como titular, é claro que não é isso. Mas ter mais oportunidades, ser trabalhado já pro ano que vem assumir a titularidade. Acho que ele tem 19, o Kevson, não sei. Ou 18, enfim. Ele não tem nem 20 ainda. Então, Patati, por exemplo, que ontem destruiu o jogo. O Patati é um menino que ele tem potencial, ele tem talento, mas não é nenhum craque também, não vai resolver nenhum problema do Santos. E ontem, inclusive, jogando mais calmo, mais tranquilo, né? Sem aquela. Que eu acho, foi a minha impressão semana passada. Ele queria mostrar que, pô, eu sou o cara do profissional, eu desci pra ajudar, eu vim resolver. E não conseguiu. Ontem, jogando mais tranquilo, fez 2 gols, foi muito bem. Enfim, tem bons nomes ali também. Gustavo Jundi, por exemplo, o goleiro, é muito bom jogador, fez boas defesas ontem. Enfim, então ali são peças que vão render pro futuro. Não tem nenhum craque, repito. Talvez o craque seja o Bernardo, que foi muito mal semana passada e a torcida até pegou muito no pé.
mas que foi o melhor jogador do Brasileirão Sub-20. Então, assim, é ter calma. São meninos ali para serem trabalhados, que podem ser peças aí interessantes para o profissional no ano que vem, ou de repente até no outro ano. E dar tranquilidade para o trabalho ser feito na base, que, assim, é claro, tem aquela pressão, alguma pressão de ganhar títulos, principalmente porque você está num time grande. Mas não é o principal intuito da base, é bom lembrar. E para finalizar sobre o Orlando Ribeiro, eu vejo muita gente criticando também ele. Eu gosto do trabalho dele na base. Eu acho que ele tem um problema ali nas substituições de leitura durante o jogo, mas eu acho que isso é uma coisa que ele pode melhorar. Ano passado no profissional, ele também tinha esse problema de leitura, e às vezes até depois do jogo ele falava em coletivas: eu preciso ver melhor o jogo para entender. É uma coisa que ele vai melhorar ao longo dos anos, com certeza, ou ao longo de um trabalho mais firme, enfim. Mas eu acho que é um bom treinador. Os meninos se sentem muito à vontade com ele. Ele que montou esses times, campeão paulista, semifinalista do Brasileirão, da Copinha, enfim. Então, ali, o que eu quero dizer vamos ter calma. Precisam ser cobrados, é claro, mas não no nível do profissional, porque o intuito da base é mais revelar do que só conquistar títulos. Mas, claro, é sempre bom também conquistar, é óbvio, né? Então é isso. E ter calma também, repito. Não vai sair nenhum craque, pelo menos por agora, de lá para resolver. Mas tem ali bons jogadores que podem evoluir e demonstrar alguma coisa profissional. Fechou? Videozinho rápido de hoje. De hoje não, de agora de manhã, né? Se aparecer alguma coisa mais a gente comenta depois. O Santos volta a treinar hoje o profissional em 2 períodos, né? 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Visando a partida contra o Cruzeiro, dia 14, depois da data FIFA. Fechou? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!